A rua suburbana estava silenciosa. As casas alinhavam-se em fileiras, janelas escuras. Uma brisa suave agitava as árvores. À distância, o latido de um cachorro ecoou, agudo e repentino, antes que o silêncio voltasse a dominar. No meio da rua, algo brilhava. Um zumbido agudo foi aumentando, tão intenso que parecia deixar o próprio ar tenso. Então, crack. Um clarão de luz. Quando se dissipou, um cubo estranho e solitário estava sobre o asfalto. Tinha 5 metros de altura, era verde e gelatinoso. Sua superfície ondulava como água. Dezenas de olhos flutuavam dentro dele, movendo-se em todas as direções. Tentáculos surgiram, enrolando-se e desenrolando, como se testassem o ambiente. De uma janela próxima, um garoto observava, boquiaberto. O controle do videogame pendia da sua mão. Ele piscou, sem saber se estava sonhando. Ele se inclinou mais, embaçando o vidro com seu hálito. Ele não chamou pelos pais. Em vez disso, pegou uma lanterna e saiu de fininho do quarto. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve ronco do seu pai. Ele saiu pela porta da frente, o ar frio mordendo sua pele. O cubo pulsou levemente quando ele se aproximou. Seus olhos giraram para encontrar o olhar dele. Ele parou, o coração disparado, mas a criatura não se moveu. "Ei!" sussurrou o garoto, sua voz tremia. "O que você é?" Um tentáculo se estendeu em sua direção, devagar, com cuidado. O garoto congelou sem saber o que fazer. O tentáculo roçou em sua lanterna e então recuou. O cubo estremeceu e brilhou levemente, quase como se estivesse pensando. O garoto sorriu nervosamente. "Você não vai me comer, vai?" O cubo respondeu formando algo dentro de si mesmo. Uma lanterninha brilhando como a dele. Ela piscou e depois se desfez. O sorriso do garoto se alargou. "Legal", ele disse. O ronco de um carro veio mais adiante na rua. O garoto olhou por cima do ombro e olhou de volta para o cubo. "Não podemos ficar aqui", ele sussurrou. "Vamos." O cubo tremeu e recolheu seus tentáculos. O garoto recuou em direção à casa e sinalizou para ele segui-lo. Atrás da janela da sala, sua irmã observava. Seus olhos estavam arregalados de incredulidade. Ela se escondeu enquanto o garoto levava a criatura ao galpão. O galpão rangeu quando o garoto abriu a porta. Cheirava a poeira e tinta velha. Caixas empilhadas até o alto, encostadas nas paredes e teias de aranha nos cantos. Ele balançou a lanterna, cortando a escuridão. O cubo hesitou no limiar, seus tentáculos enrolados junto ao corpo. Um de seus olhos se voltou para o garoto, como se aguardasse permissão. "Está tudo bem", ele sussurrou. "Ninguém vai te achar aqui." Lentamente, o cubo deslizou para dentro, sua superfície gelatinosa brilhando levemente, lançando uma luz verde nas paredes. O garoto fechou a porta atrás deles e sentou-se de pernas cruzadas no chão. O cubo tremeu e se acomodou. Estendeu um único tentáculo, avançando devagar em direção a ele. O garoto se assustou a princípio, mas não recuou. O tentáculo tocou seu sapato e parou. O garoto ficou olhando com o coração batendo forte no peito. Ele estendeu a mão com cautela e tocou o tentáculo com a ponta do dedo. Estava frio, macio e um pouco viscoso. O cubo pulsou levemente. Lá dentro, um dos cérebros subiu à superfície. O garoto prendeu a respiração. "O que é isso?" ele murmurou, apontando a lanterna. O cérebro brilhava levemente, com sulcos perfeitos. Ele se inclinou curioso, mas apreensivo. De repente, o cubo avançou sobre caixas e um tentáculo agarrou uma velha luva de beisebol. Antes que o garoto reagisse, a luva foi puxada para o cubo e dissolvida na hora. "Ei!" gritou o garoto, levantando-se rapidamente. "Isso é meu!" Então, sem aviso, ele estremeceu violentamente, com ondas se espalhando por sua superfície. A luva reapareceu e foi cuspida no chão, viscosa, mas intacta. O garoto olhou para ela, a frustração cedendo à confusão. "Ah, você estava com fome", ele murmurou. Ele se agachou para pegar a luva. "Mas não coma minhas coisas, ok?" O cubo pulsou suavemente como se compreendesse. Seus olhos se voltaram para baixo, evitando encará-lo. O garoto suspirou, limpando a luva na manga. "Acho que você não é tão ruim." Ele se sentou e observou o cubo se mover levemente. Lá dentro, outro cérebro começou a se formar. Ele subiu brilhando suavemente. O garoto franziu a testa.
Esses aí crescem quando você come, não crescem? O cubo não respondeu, mas sua superfície ondulou de forma estranhamente calmante. O garoto esfregou as têmporas. O que faço com você? Ele sussurrou. Lá fora, o zumbido fraco de um motor ficou mais forte. O garoto virou a cabeça rápido para a porta do galpão. Ele se levantou e encostou o ouvido na madeira. Uma van preta e elegante desceu a rua, movendo-se devagar, com os faróis apagados. Dentro do galpão, o cubo estremeceu, como se estivesse sentindo algo. Seus tentáculos se enrolaram ainda mais e seus olhos se moviam freneticamente. O garoto recuou da porta. Eles estão te procurando, não é? Ele sussurrou. Ele se virou para o cubo. Agora ele brilhava mais forte. Sua ansiedade era palpável. O garoto espiou pela janela do galpão. A van preta parou poucas casas à frente. Duas figuras em uniformes escuros saíram, seus movimentos precisos e deliberados. Eles vasculharam a rua com dispositivos portáteis, o brilho da tela iluminando seus rostos. O garoto sabia que não eram policiais comuns, nem vizinhos passeando à noite. Atrás dele, o cubo se mexeu inquieto. Ele se encostou na parede mais ao fundo do galpão, os tentáculos enrolados em espirais. Seu brilho diminuiu, como se tentasse ficar menos perceptível. Acho que eles estão indo embora, sussurrou o garoto, ao ver os agentes se afastando na rua. Ele olhou novamente para o cubo, que brilhava fracamente e movia-se com mais calma. Essa foi por pouco, sussurrou ele. O garoto sentou-se de pernas cruzadas no chão do galpão, observando o cubo com curiosidade e inquietação. Ele parou de tremer, agora sua superfície estava imóvel. Dentro, leves lampejos de luz dançavam em torno dos cérebros flutuantes. O garoto apontou a lanterna para ele, o feixe formando padrões verdes suaves nas paredes. Você não é daqui, disse ele suavemente, mais para si mesmo do que para a criatura. Você foi jogado aqui, não foi? Uma onda passou sobre o cubo. Um único tentáculo surgiu, pairando perto do garoto, mas sem tocá-lo. Seus movimentos eram lentos, quase hesitantes. Você não fala? Perguntou o garoto, inclinando-se para a frente. Ele franziu a testa. Mas você me entende? O brilho do cubo pulsou uma vez, como um batimento cardíaco. Os olhos do garoto se arregalaram. Você entende, disse ele, sentando-se mais ereto. Ok. Anne, você pode me mostrar de onde você é? O cubo se moveu. Um zumbido suave tomou o galpão e seu brilho aumentou. O corpo gelatinoso começou a se contorcer e girar, e de repente, formas começaram a se formar dentro dele. O garoto ficou de queixo caído quando uma imagem apareceu. Uma cidade feita de torres douradas conectadas por pontes finas e prateadas. As torres brilhavam como se estivessem vivas, e figuras tênues e etéreas se moviam entre elas. A cena tremeluzia e ondulava, mas o garoto via o bastante para sentir sua beleza alienígena. Uau, ele sussurrou. Essa é a sua casa? O cubo estremeceu, seu brilho suavizando. O garoto olhou fixamente para ele, sua empolgação dando lugar à preocupação. Como você chegou aqui? A imagem dentro do cubo mudou. A cidade dourada desapareceu, substituída por um vórtice caótico e giratório. Relâmpagos estalaram pela cena, e o garoto se encolheu quando um estrondo alto ecoou pelo galpão. A superfície do cubo se moveu violentamente, e a imagem virou uma bagunça brilhante. Ei, está tudo bem, disse o garoto com a voz suave. Você não precisa me mostrar se for demais. O cubo se acalmou, seu brilho diminuindo. O garoto estendeu a mão com cautela, colocando-a sobre a superfície do cubo. Era frio e macio, como tocar em um saco de água. Ele sorriu levemente. Você não veio parar aqui de propósito, né? Você está preso. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado Agendador Automático
que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. O cubo pulsou uma vez, lentamente. Nesse instante, da casa veio o som fraco da campainha da porta da frente. O garoto paralisou com o estômago embrulhado. Ele olhou para a porta do galpão. Eles estão aqui? Ele se levantou e gesticulou freneticamente para o cubo. Não se mexa e definitivamente não coma nada. O cubo tremeu levemente, como se reconhecesse a ordem. O garoto pegou sua lanterna e correu em direção à casa. O garoto diminuiu o passo ao se aproximar da porta. Sua irmã já estava lá, com a mão na maçaneta, espiando pela janela de vidro fosco. "Quem é?" ela sussurrou, com a voz carregada de empolgação e preocupação. "Deixa comigo", o garoto sussurrou, empurrando-a de leve para o lado. Ele entreabriu a porta só o suficiente para ver quem estava do lado de fora. 2 agentes da fundação estavam na varanda. Seus uniformes estavam impecáveis e as expressões sérias e profissionais. Uma mulher alta de olhos penetrantes segurava uma prancheta. O outro, homem baixo com cicatriz na bochecha, segurava um aparelho que emitia bips suaves. "Olá", disse a agente feminina, com um tom educado, mas firme. "Seus pais estão em casa?" O garoto hesitou. "Ah, eles estão ocupados", ele mentiu. "O que você quer?" A mulher olhou para o homem com o aparelho, que olhou para a tela e fez um leve aceno de cabeça para ela. Ela se virou para o garoto, com um sorriso contido. "Estamos fazendo uma verificação de segurança devido a um incidente próximo. Você viu ou ouviu algo incomum esta noite?" Antes que ele respondesse, sua irmã falou atrás dele. "Incomum? Como o quê?" O sorriso da mulher ficou mais tenso. "Qualquer coisa fora do comum. Barulhos estranhos, luzes, animais se comportando de maneira estranha." O garoto pigarreou, tentando interromper sua irmã. "Não, está tudo normal por aqui." O homem com o aparelho avançou, franzindo a testa. "Se não se importa, podemos entrar? Só uma olhada rápida." O garoto entrou em pânico. Antes de inventar uma desculpa, um movimento atrás dele chamou sua atenção. Ele se virou, o estômago embrulhado. Era a mãe deles, ou melhor, o que parecia ser a mãe deles. SCP-2019 havia assumido a forma dela, parado silenciosamente atrás deles com um sorriso assustadoramente perfeito. A cópia inclinou a cabeça, como se aguardasse orientação. A irmã do garoto arquejou, mas logo disfarçou tossindo. O garoto gaguejou. "Ah, sim, ela perdeu a voz." A agente arqueou uma sobrancelha. "Perdeu a voz?" O garoto assentiu vigorosamente. "Aham, ela. Engoliu um sapo." Sua irmã lançou-lhe um olhar fulminante e até a mãe falsa sorriu para ele, repreendendo-o em silêncio. A agente inclinou a cabeça sem parecer convencida. "Engoliu um sapo?" A irmã do garoto rapidamente interveio. "Foi um acidente. Ela está bem, mas não consegue falar." Os agentes trocaram um olhar. O homem com o aparelho se aproximou, seu tom mais direto. "Vamos precisar entrar e dar uma olhada." O garoto se moveu para bloquear a porta, seu coração disparado. "Vocês não podem. Já está tarde e..." Antes que pudesse terminar, os agentes tentaram avançar. A irmã do garoto se juntou a ele, e ambos ficaram firmes na porta. A falsa mãe permaneceu silenciosa e sorridente atrás deles. O homem pressionou a porta levemente, com voz severa. "Saiam da frente, crianças. Isso é oficial." Um barulho alto de vento o interrompeu. O garoto se virou a tempo de ver SCP-2019 manifestando algo no ar. Ela apareceu brilhando, uma bazuca enorme, flutuando sem peso algum. O cano brilhante estava apontado diretamente para os agentes. Os agentes ficaram imóveis, mãos próximas aos cintos. "O que? Fechem a porta!" gritou o garoto, agarrando o braço da irmã. Eles bateram a porta bem na hora em que os agentes avançaram. A mãe falsa evaporou em uma névoa verde, dissolvendo-se no nada.
Porão! Gritou o garoto, puxando a irmã junto. SCP-2019 o seguiu, seus tentáculos o impulsionando silenciosamente pelo chão. Eles pararam na porta do porão e entraram correndo, fechando-a atrás de si. Quem está na porta? A mãe verdadeira deles chamou do quintal. A voz dela era casual, mas os deixou paralisados. Logo depois, ela surgiu no corredor, limpando as mãos no avental. Ela parou ao ver o cubo, olhos arregalados. O que é isso? Antes que alguém respondesse, ela gritou. Foi ensurdecedor. O menino se encolheu, cobrindo os ouvidos. Sua irmã ficou paralisada, com os olhos indo de sua mãe para o SCP-2019. O cubo recuou levemente com o som, sua superfície ondulando em agitação. Seus tentáculos se enrolaram no corpo, enquanto seus olhos giravam descontrolados. O que é isso? Sua mãe gritou, recuando até a parede do corredor. O que você trouxe para dentro desta casa? Mãe, pare! O menino gritou, se colocando entre ela e a criatura. Não é perigoso. Está com medo. Com medo? Ela retrucou, elevando a voz. Essa coisa está na minha casa e você está me dizendo que ela está com medo? Atrás deles, SCP-2019 começou a brilhar mais forte. O garoto se virou e viu seus muitos olhos fixos na porta do porão. Passos pesados ecoaram do outro lado. Eles estão vindo, ele disse com a voz baixa e urgente. Ele agarrou o braço da irmã. Precisamos nos esconder. A mãe deles balançou a cabeça com raiva, sem intenção de se esconder, e foi à cozinha ligar para a polícia. Mãe, espera, implorou o menino, mas já era tarde. Ela deu uma última olhada no cubo e saiu correndo pelo corredor. O menino cerrou os punhos, a frustração aumentando. Ótimo, simplesmente ótimo. Sua irmã puxou sua manga, a voz trêmula. O que a gente faz? O garoto olhou para SCP-2019. Seu brilho pulsava de forma irregular, e um de seus tentáculos havia começado a sondar a porta do porão, como se estivesse avaliando a ameaça. Ele respirou fundo. Vamos levá-lo a um lugar seguro. Se eles o pegarem, eles vão... Eu não sei o que vão fazer, mas não vai ser bom. A porta do porão tremeu violentamente quando um estrondo alto reverberou pela casa. Os agentes estavam tentando arrombar a porta. SCP-2019 recuou da porta, sua forma brilhante tremulando como se estivesse se preparando para o impacto. Lá embaixo, o garoto ordenou, puxando a irmã para as escadas. SCP-2019 seguiu, seus movimentos lentos e deliberados. O porão era escuro e bagunçado, com caixas velhas e móveis quebrados espalhados, quase sem espaço para se mover. O garoto pegou uma pilha de cobertores de um canto e os jogou sobre o SCP-2019. Não escondeu muito a criatura, mas foi melhor que nada. Fique aqui, sussurrou o garoto para o SCP-2019. Não se mexa. O cubo tremeu, seu brilho enfraquecendo ao se acomodar no canto. Seus tentáculos se enrolaram com força junto ao corpo, tremendo de inquietação. O menino e a irmã se esgueiraram até a escada, espiando para cima. As batidas na porta pararam, substituídas por vozes abafadas. Um estrondo agudo rompeu o silêncio, seguido pelo estilhaçar da madeira. Logo em seguida, veio o som inconfundível de botas batendo no chão. Eles estão dentro, sussurrou sua irmã com a voz trêmula. O garoto assentiu, mente acelerada. Seu coração disparou quando um feixe de luz cortou a escuridão, varrendo as paredes do porão. Passos pesados desceram as escadas. Os agentes os haviam encontrado. Afaste-se do canto, um dos agentes ordenou, sua lanterna os cegando. Agora, o garoto levantou as mãos, suas pernas tremendo enquanto recuava. Sua irmã se agarrou ao braço dele, respirando superficialmente. A luz do agente iluminou a pilha de cobertores e ele sinalizou ao parceiro. Fique para trás, gritou o garoto com a voz falha. Ele não fez nada de errado. Os agentes o ignoraram enquanto um deles puxava os cobertores com um movimento rápido e brusco. SCP-2019 ficou exposto, seu corpo gelatinoso brilhando suavemente sob a luz. Ele se encolheu, protegendo-se com os tentáculos ao redor do corpo. O segundo agente ergueu um dispositivo de contenção, que começou a zumbir ao ser ligado. O garoto sentiu o estômago revirar. Não machuquem ele! Os agentes não responderam. Ele apontou o dispositivo, mirando em SCP-2019.
Antes que ele atirasse, um tentáculo do SCP-2019 chicoteou o dispositivo, derrubando-o no chão com estrondo. O agente cambaleou, pego de surpresa. SCP-2019 estremeceu, seu brilho se intensificando enquanto se erguia até sua altura máxima. Tentáculos chicotearam, lançando um agente contra a parede e fazendo o outro recuar tropeçando. A irmã do garoto gritou, agarrando o braço dele com força. "Pare!" gritou o garoto, sua voz desesperada. "Eles vão te machucar!" Mas SCP-2019 não estava ouvindo. Seus tentáculos se moveram com uma velocidade surpreendente, desarmando um agente e prendendo o outro contra a parede. Por um momento, parecia imparável. Seu brilho ficou mais intenso e seus muitos olhos fixaram-se nos intrusos com uma intensidade feroz e implacável. Então, o garoto o viu. Um dos agentes, imobilizado mas não incapacitado, havia sacado uma arma de fogo. O cano tremia, apontado diretamente para ele. O garoto congelou, prendendo a respiração. Ele sussurrou. SCP-2019 se virou, seus muitos olhos fixos no garoto, seus tentáculos vacilaram por um breve momento. Parecia entender. Lentamente, ele soltou os agentes, seu brilho diminuindo. O agente armado hesitou, abaixando um pouco a arma, mas mantendo-a pronta. Seu parceiro correu para pegar o dispositivo de contenção. SCP-2019 tremeu, recolhendo os tentáculos como se rendesse. Seu brilho piscou fraco, quase pedindo desculpas, enquanto os agentes se aproximavam. Um deles ordenou em voz alta, e o dispositivo de contenção soltou uma luz pulsante. O coração do garoto se partiu quando o SCP-2019 desabou sobre si mesmo, seu corpo se contorcendo sob o feixe. Seu brilho vacilou e enfraqueceu até restar apenas o mais tênue pulso de verde. Os agentes agiram rapidamente, selando a criatura imobilizada dentro de um recipiente reforçado. "Não!" O garoto gritou e avançou. O primeiro agente o segurou, impedindo-o de avançar, enquanto lágrimas corriam em seu rosto. "Você não pode levá-lo. Ele não fez nada de errado." A expressão do agente era fria e inflexível. "Não pertence a este lugar, garoto", disse ele friamente. O menino lutou contra o aperto do agente, seus gritos ecoando pelas paredes do porão. SCP-2019, agora contido, foi carregado escada acima, seu brilho mal visível através das grossas paredes de sua prisão. O menino e sua irmã ficaram sentados em silêncio por um tempo. O porão parecia mais escuro agora, mais frio. Ele olhou fixamente para o canto vazio, onde SCP-2019 estivera, seu peito arfando, enquanto a realidade do que acabara de acontecer se instalava. Sua irmã rompeu o silêncio, a voz quase sussurrando. "O que acontece com ele agora?" O garoto enxugou o rosto com o dorso da mão. "Eu não sei", disse ele com a voz sem vida, "mas eles nunca vão soltá-lo." Semanas depois, bem longe dali, em uma instalação de contenção fortemente vigiada da Fundação, SCP-2019 se mexeu. Sua câmara reforçada era fria e estéril, o ar pesado com o leve zumbido das máquinas. O cubo estava no centro da sala, envolto em uma teia de tubos e fios. Linhas intravenosas percorriam seu corpo, fornecendo nutrientes para mantê-lo vivo, mas sedado. Seu brilho, antes vibrante, agora pulsava fraco como uma brasa se apagando. Dezenas de olhos no cubo vagavam preguiçosos e desfocados. Então, lentamente, um se voltou para cima, seguido por outro. Logo, todos os seus olhos se fixaram na pequena janela de observação reforçada, posicionada no alto da parede da câmara. Além dela, o leve brilho do céu noturno era visível, distante e inalcançável. Médicos e funcionários da Fundação estavam em silêncio atrás de um espelho unidirecional, com os rostos sem expressão. Monitores apitavam enquanto dados passavam nas telas. Um pesquisador anotava em uma prancheta, olhando às vezes para o cubo. "Está estabilizado", murmurou um deles, sem sinais de resistência. Outro assentiu com a cabeça. "Os sedativos funcionaram. Análise comportamental começa amanhã." Dentro da câmara, SCP-2019 se mexeu fracamente, seus tentáculos se enrolando para dentro, como se estivesse se abraçando. Agora estava pequeno, diminuído e solitário. Seu brilho intenso virou uma tênue névoa esverdeada. Virou um dos olhos para a janela de observação, encarando as estrelas inalcançáveis.
O zumbido das máquinas, o leve arranhar das canetas, o fraco chiado dos monitores, tudo isso se dissipou ao fundo. O olhar da criatura permaneceu, fixo na vasta imensidão, além de suas paredes. Em algum lugar lá fora, ela sabia, ficava seu lar. Uma cidade dourada com pontes de prata, muito além do alcance deste lugar frio e insensível. Seu brilho tremulou suavemente, quase como um suspiro. Atrás do vidro, uma jovem pesquisadora fez uma pausa, a mão sobre as anotações. Ela olhou para o cubo por um longo momento, franzindo a testa. Parece triste? Ela perguntou em voz baixa. Sua colega olhou para cima, franzindo a testa. É uma anomalia, ele respondeu em tom seco. Não sente? O jovem pesquisador hesitou, então olhou de volta para a SCP-2019. Ela não falou mais nada, apenas apertou ainda mais a prancheta. Dentro da câmara, os olhos do SCP-2019 se voltaram para baixo e seu brilho ficou ainda mais fraco. As máquinas zumbiam, alheias à tristeza silenciosa da criatura. Acima, as estrelas brilhavam através da pequena janela, frias e inalcançáveis. Esta criatura anômala agora é designada SCP-2019 e classificada como Euclide. Mesmo contido, suas propriedades únicas ainda desafiam os esforços de contenção da Fundação. SCP-2019 é um cubo gelatinoso de 5 metros com uma membrana transparente e resistente. Seu interior contém uma substância verde e viscosa, onde vários cérebros flutuam e crescem continuamente. Esses cérebros, produzidos em ritmo afetado pela nutrição, são o aspecto mais intrigante de sua fisiologia. Ao consumir material orgânico ou inorgânico, o cubo utiliza os nutrientes para formar cérebros totalmente funcionais. A superfície do SCP-2019 é altamente resistente a danos físicos, sendo capaz de regeneração rápida quando danificada. Dentro do seu corpo, há 37 olhos, cada um capaz de se mover independentemente. Esses olhos proporcionam ao SCP-2019 um campo de visão de 360 graus, permitindo que ele observe e interaja com seu ambiente de maneiras que desafiam a biologia convencional. Quando está consciente, o SCP-2019 exibe a habilidade extraordinária de criar objetos físicos e seres vivos dentro de seu campo de visão. Essas manifestações, embora tangíveis e aparentemente reais, desaparecem assim que não estão mais sob a observação do SCP-2019. As implicações dessa habilidade seguem sendo estudadas pela Fundação, pois confundem a linha entre realidade e percepção. Atualmente, o SCP-2019 é mantido em uma câmara de contenção reforçada, projetada para suprimir suas capacidades. A alimentação intravenosa mantém suas funções biológicas e sedativos são administrados regularmente para mantê-lo inconsciente. Esse protocolo reduz o risco de manifestações não autorizadas ou tentativas de contato com o pessoal. As origens exatas do SCP-2019 permanecem desconhecidas, embora suas manifestações durante uma entrevista inicial ofereçam pistas intrigantes. Ele criou uma representação visual de seu lar, um lugar de torres douradas e pontes prateadas habitado por seres como ele. A sofisticação e a beleza dessa representação sugerem que o SCP-2019 vem de uma civilização muito mais avançada do que a nossa. Como e por que ele foi expulso para a Terra continua sendo um mistério. Apesar de estar contido, o comportamento do SCP-2019 levantou questões entre os pesquisadores. Sua relutância em resistir ao confinamento, juntamente com as expressões sutis do que poderia ser interpretado como tristeza ou solidão, desafia as suposições habituais da Fundação sobre anomalias. Alguns acham que suas manifestações brincalhonas ou comunicativas tentam estabelecer conexão, enquanto outros as veem apenas como respostas a estímulos. Por enquanto, SCP-2019 permanece isolado, monitorado e estudado. Suas propriedades anômalas são fonte de fascínio e seu comportamento é motivo de debate. Mas uma coisa é certa. Além das paredes reforçadas de sua câmara de contenção, ele ainda observa as estrelas. E talvez, em algum lugar muito além dessas estrelas, ele sonhe com seu lar.